Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse ontem à noite e vou repetir, é um privilégio, uma alegria e uma honra estar aqui mais uma vez na Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo. Trago um cumprimento especial do pastor Valdomiro Pereira da Silva, presidente das Assembleias de Deus na Bahia e em Salvador, com quem nós congregamos no Templo Central da Liberdade. Cumprimento o pastor Sérgio Bernardes, nosso presidente. Eu digo nosso porque já me sinto como que um integrante desta igreja, se os irmãos me permitirem. Eu me identifiquei muito com esta comunidade, eu me sinto muito bem aqui com os irmãos. Agradeço também ao pastor Marcos pela recepção, pelo acolhimento, os demais obreiros e famílias que têm nos acolhido aqui, irmãos que têm estado conosco nos momentos lá fora e têm nos ajudado muito. Eu e a minha esposa somos gratos a Deus pelas vidas de todos os irmãos e aqueles que aqui estão, obreiros do Senhor, que vieram para mais uma reunião mensal. Que Deus abençoe a todos os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos um tema proposto para esta reunião e nós vamos seguir aquilo que foi preconizado, aquilo que foi programado, porque, sem nenhuma dúvida, é o que o Espírito Santo quer para nós nesta manhã e nós vamos seguir à risca aquilo que foi organizado. O tema que me foi proposto é o obreiro e a necessidade de, em tudo, estar alinhado à direção do Espírito Santo. O obreiro e a necessidade de, em tudo, estar alinhado à direção do Espírito Santo. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10, texto também proposto pela direção dos trabalhos, e será o nosso texto base inicial, porém, iremos citar outros ao longo da exposição. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 6 ao 10, também o texto está projetado. Eu vou ler pausadamente para que haja maior compreensão. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar-se, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos ouvintes da palavra do Senhor, nós retornaremos a este texto adiante, mas eu quero fazer algumas considerações. Estamos aqui entre obreiros e, portanto, leitores assíduos da palavra de Deus e estudiosos, porque todos nós nos dedicamos diariamente e participamos de eventos de estudo teológico, bíblico, doutrinário na igreja. E eu trarei algumas informações técnicas, mas todas elas consideradas por mim necessárias para que tenhamos uma abordagem mais precisa deste conteúdo.
A primeira coisa que eu gostaria de dizer para os amados e queridos irmãos é que é importante situarmos o nosso estudo. Eu sempre tenho repetido, quando vou falar de algum tema, pode ser numa pregação, pode ser numa palestra, especialmente em preleções como esta, para a família ou para obreiros, treinamento de líderes, coisas dessa natureza, que é necessário pensarmos na teologia como uma grande biblioteca em que nós temos diversas fileiras de livros. Uma dessas fileiras de livros seria, por exemplo, a teologia sistemática, com diversas disciplinas. Outra fileira, teologia bíblica. Adiante, a teologia exegética. Outra fileira, teologia histórica. Mais uma, teologia analítica ou filosófica. E ainda, teologia prática. Na teologia sistemática, nós temos as disciplinas relacionadas às doutrinas bíblicas. Teontologia é doutrina de Deus, não é? É doutrina do ser de Deus. Theos, Deus. Ontos, ser. Logia, estudo. Então, o estudo do ser de Deus. Estuda a Trindade, estuda Deus Pai, ou aquilo que a Bíblia diz sobre Ele. Teontologia. Cristologia, a doutrina de Cristo, sua pessoa e sua obra. E assim por diante, a martiologia sobre o pecado, antropologia cristã sobre o homem, sobre a humanidade, eclesiologia acerca da igreja, soteriologia, doutrina da salvação, escatologia, doutrina das últimas coisas, e a pneumatologia, não é pneumologia, porque pneumologia é estudo de veias e artérias, tem a ver com biologia e medicina, mas pneumatologia, de pneumatos, é o estudo ou a doutrina acerca do Espírito Santo. Alguns denominam como paracletologia, estudo acerca do paracleto, palavra grega, paracletos, para o advogado ou o consolador, que são designações para o Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando da necessidade de um obreiro em tudo estar alinhado à direção do Espírito Santo. Então, dentro da teologia prática, há duas disciplinas. Teologia prática é uma imensidão de disciplinas que, abeberando-se das outras categorias teológicas, aplicam a diversas áreas da vida os conhecimentos, que são correspondentes às nossas demandas. E dentro da teologia prática, que, volto a dizer, inclui diversas disciplinas, estão duas que nos interessam muito como obreiros. Uma delas é a poimênica, do grego poimen, que é pastor. Teologia pastoral. Teologia pastoral. Poimênica, do grego poimen, que quer dizer pastor. Outra é hiperetologia, com H, que vem do grego hiperetes, que quer dizer serviço. Teologia do serviço. A teologia pastoral tem a ver com a teologia do serviço? Tem tudo a ver. Mas a teologia pastoral é mais especificamente voltada à pessoa, ao perfil, à vocação, às atividades, à missão e às exigências que recaem sobre a figura do pastor. E a hiperetologia, ou teologia do serviço, inclui o pastor, porque ele é o principal, ou melhor, ele é o primeiro servo, ele é servo dos servos. Nós não aprendemos assim? Que o pastor é servo dos servos? Mas inclui todo crente, todo obreiro, todo aquele que tem exercício de liderança na igreja, mas todo servo de Deus, de maneira geral, está incluso nos estudos, ou como destinatário dos estudos de teologia do serviço.
Eu digo isso porque não é possível termos um entendimento acerca da figura do pastor, do obreiro, do líder, do trabalho na igreja, se não tivermos uma boa teologia, uma boa doutrina, uma boa confissão de fé, uma boa identidade confessional. E aqui, como é que nós iremos estar alinhados à direção do Espírito Santo, se não tivermos uma noção mais precisa sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que ele veio fazer e onde ele está neste momento? Eu separei 22 pontos e eu espero conseguir abordá-los todos. E o primeiro ponto mostra que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Não é uma força, não é uma energia, não é um poder, não é uma função, não é uma influência, tampouco um modo de agir. Não é uma força, não é uma energia, não é um poder, não é uma função, não é uma influência, nem é um modo de agir. O Espírito Santo é uma pessoa. A Trindade é uma doutrina bíblica. Por mais que nós não consigamos compreender a doutrina, ela continua sendo real. Alguém disse com razão que problema é para ser resolvido, enigma é para ser decifrado, mistério é para ser contemplado. Algumas pessoas tentam explicar a Trindade como, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa que contrata, admite, demite, paga tributos, relaciona-se na sociedade, formada, porém, por diversas pessoas, mas quem aparece estatutariamente, contratualmente, seria uma só pessoa, a pessoa jurídica. Está clara essa ilustração? Mas eu considero que, por mais didática que ela possa ser, ainda é pobre. Outra visão, outra metáfora, outra ilustração fala da gema, da clara e da casca do ovo. Parece-me uma ilustração muito superficial. Eu vou trazer para os irmãos uma visão que eu considero talvez mais interessante. Vejam bem, os hereges que não acreditam na Trindade, e claro, não entendem o Espírito Santo como uma pessoa divina, como sendo Deus, e de fato Ele é, dizem, alguns deles, que nós temos um Deus de 3 cabeças. Os russelitas dizem isso, entre outros. Mas vejam bem, se eu disser, do ponto de vista lógico, observem bem o que eu vou dizer, Deus é uma pessoa. Primeira premissa número 1, Deus é uma pessoa. Premissa número 2, Deus são 3 pessoas. Antes de responder, preste atenção no que eu disse, por favor. Deus é uma pessoa, Deus são 3 pessoas. Essas afirmações reunidas são verdadeiras ou falsas? As duas juntas. Se eu digo, Ele é uma pessoa, Deus, uma pessoa e são 3 pessoas, isso é verdadeiro ou falso? Vou falar de novo. Eu estou falando do ponto de vista lógico. Alguém pode ser uma pessoa e ao mesmo tempo 3 pessoas? Não pode. Mas a Bíblia não se expressa dessa maneira. E se eu disser assim, Deus é um ser e Deus são 3 pessoas, tem lógica, sim ou não? Ficou claro? Ele não é uma pessoa e 3 pessoas, Ele é um ser, um ente. Ficou claro agora? Que subsiste eternamente na forma de 3 pessoas. Sim ou não? Não é uma pessoa e 3 pessoas, é um ser e 3 pessoas. Do ponto de vista lógico, eu posso até não compreender, mas do ponto de vista lógico, é factível,
é aceitável. Eu não digo que ele é uma pessoa e três pessoas. Ele é um ser, ele é um só, mas ele também subsiste como três pessoas. O Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito. Um professor disse que eles não são nem co-iguais. A gente até pode dizer que são co-iguais, mas certo professor diz que quando fala co-iguais, fica parecendo que há um certo distanciamento. Eles são iguais entre si. Embora eu não considere que dizer co-iguais esteja errado, mas é necessário termos uma precisão ao afirmarmos as coisas acerca da Trindade. E nos primeiros séculos da igreja, havia um cuidado, uma diligência muito grande nos concílios eclesiásticos para dizer acerca do Pai, acerca do Filho e também acerca do Espírito Santo, nada que fosse além e também não deixando aquém daquilo que a Bíblia registrou. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. É interessante que a Bíblia não é um livro de teologia. A Bíblia é revelação escrita. Teologia quem faz somos nós. Cabe a nós, estudando as Escrituras, produzir teologia. Mas a Bíblia apresenta a Trindade. Ela não é um livro de teologia, tanto é que a palavra Trindade nem aparece. Mas existem proposições, ou seja, declarações diretas e objetivas acerca de Deus. Acerca de Deus Pai, com características divinas, acerca de Deus Filho, com características divinas, e acerca do Espírito Santo, com características divinas. Então, o Pai merece adoração, o Filho merece adoração, o Espírito merece adoração, mais do que merecem, são dignos. Porque quando eu falo apenas que Deus merece, está correto, Ele merece, mas talvez eu esteja limitando ao mérito. Deus, mais do que merece adoração, é digno de ser adorado. A adoração convém a Deus. Convém que Ele seja glorificado, porque Ele é. Louvado seja o Senhor. Então, nós não podemos deixar, e hoje tem alguns crentes, até nos Estados Unidos tem uma igreja que se diz pentecostal, muito grande, que não acredita que o Espírito Santo seja uma pessoa, né? Eles têm uma visão do Espírito Santo como uma força, um poder, e não como uma pessoa. Irmãos, aquele que não acredita na Trindade não é cristão. A nossa fé é trinitária, necessariamente trinitária. É interessante observar que a mesma Bíblia que apresenta o Pai como Deus, o Filho como Deus, o Espírito como Deus, diz que nós temos apenas um Deus. Então, a Trindade ou a Triunidade é apresentada de Gênesis a Apocalipse, e não podemos fugir. Outra coisa interessante é que algumas pessoas dizem que Deus criou o homem porque estava carente de relacionamento. Se Deus fosse carente, teria necessidade. Quem tem necessidade não é autossuficiente. Deus não precisa de mim. Deus nunca precisou de nós. Eternamente, Deus é uma comunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo entrosados em amor perfeito e absoluto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutam, gozam de comunhão eterna. E para que eles desfrutem de um relacionamento feliz, perfeito e absoluto, eles não necessitam de um ser além da própria Trindade. Não! Deus é um só. E ao mesmo tempo, essas três pessoas, nas quais subsiste esse ser divino, que é único, convivem de maneira harmoniosa. E Deus, mesmo não sendo de maneira nenhuma solitário, porque são três pessoas, Deus entendeu de criar o homem. Isso é algo maravilhoso. E Deus estabeleceu a igreja, para que por meio dela o seu nome fosse glorificado. Então, primeira coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Está claro isso, né, irmãos?
É claro que nós cremos dessa maneira, mas nós precisamos, pastor Sérgio, sempre reforçar, sempre repetir, sempre realçar, especialmente porque novas gerações têm vindo e não só precisamos ensinar aos outros como fortalecer as nossas convicções. Segundo ponto, o Espírito Santo atuou na criação. Eu gostaria de saber se os irmãos poderiam projetar Gênesis 1 e 2, Gênesis 1 e 2, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? E a terra era, né? Ve'haaretz hayetá tohu vavohu, quer dizer, e a terra era sem forma e vazia. A ideia do tohu vavohu, já ouviram falar de onomatopeia? O tic-tac do relógio, o toque-toque na porta, são expressões que buscam reproduzir sons. No hebraico, esse tohu vavohu é a ideia de um vácuo. Sabe quando nós estamos num lugar muito silencioso, que dá para quase ouvir, pastor Claudiano, o som do silêncio? O som do silêncio. Então você está num lugar vazio, quase que você ouve o som do nada. Então ali, e a terra era tohu vavohu, ou seja, sem forma e vazia. Essa expressão é onomatopaica, ou seja, ela procura reproduzir essa ideia para o leitor. E havia trevas sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aí merahefet, né, se movia al pene hamai, quer dizer, sobre a face das águas. Muito importante, merahefet al pene hamai, ou seja, não é invenção de expositor bíblico, é pelo hebraico. O Espírito se movia tal como uma ave que está por cima do ninho, cuidando dos pássaros. A ideia é esta: o Espírito Santo atuando na criação, como uma ave que paira, louvado seja o Senhor, sobre aquilo que já foi criado, mostrando o cuidado, a providência, a diligência, o envolvimento, a dedicação e a manifestação do Espírito Santo na natureza. O Deus Criador não necessitou de anjo, nem de quaisquer outros seres para criar. Apenas a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram. Por isso disse Deus, haja isto, haja aquilo. E no Novo Testamento, especialmente em Efésios e Colossenses, o apóstolo Paulo nos mostra, a Bíblia nos diz que, e João também fala acerca daquele que estava na criação, que estava no princípio, sobre o qual está o primado, a primazia, a sobreexcelência, que é Cristo. Ele é a palavra criadora, transformadora, que fundamenta todas as coisas e que não precisa de nada nem de ninguém. Veio antes da matéria, antes da energia, antes do tempo, antes do espaço, criou a matéria, criou a energia, criou o tempo, criou o espaço. Deus não precisou de uma massa pré-existente, material, auxiliares, anjos. Deus criou os anjos, criou a matéria, criou toda a massa, criou tudo que existe, toda a partícula. E Cristo é a palavra criadora e transformadora. E o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, aí é Cristo. Ele tem a pré-existência, ele é autossuficiente. Falamos isto sobre Cristo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus e estava na criação, foi lido aí. Terceiro ponto, o Espírito Santo inspirou o registro das Escrituras. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, por gentileza, meu irmão, capítulo 1, de 19 a 21. O registro das Escrituras. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos,
como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Theopneustos, do grego. Eu cito essas expressões em grego ou hebraico porque, irmãos, elas auxiliam a organização teológica, tudo bem? Não é para mostrar que eu sei, não é isso, mas é porque tudo isso ajuda o balizamento daquilo que nós queremos apresentar, porque é o que está realmente no texto original. Então, theopneustos quer dizer inspiração, mas veja bem, inspiração pelo Espírito Santo, não é que o Espírito Santo inspirou a si, não é que o Espírito Santo recebeu. Sabe o movimento de respiração, que é formado por expiração e inspiração? Quando eu respiro, e eu estou respirando, claro, naturalmente, eu expiro, algo vai para fora, e eu inspiro para dentro. A inspiração pelo Espírito Santo, não é que o Espírito Santo inspirou a si, ele expirou, ele colocou para fora algo, digamos assim, grosso modo, e alguém inspirou, está claro? Quem foi que recebeu a inspiração? Os escritores, sim ou não? Então, eles foram inspirados. A revelação de Deus, a Bíblia é a revelação especial. A natureza tem a revelação geral, a revelação natural. Ou seja, deve existir um Deus pelas coisas que estão criadas. Está lá em Romanos capítulo 1, está lá no Salmo 19, versículos 1 a 6. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Porém, a revelação especial para salvar está na Bíblia. E houve uma inspiração verbal e plenária, porque tudo que está ali foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. E é verbal, porque não são só as ideias, é cada palavra, cada frase, cada oração, cada sentença, cada parágrafo, tudo ali é palavra de Deus. E quem superintendeu este trabalho? Quem superintendeu? O Espírito Santo. Irmãos, e aí vem algo especial. Por que hoje tantos pregadores e tantas pessoas que estão nas igrejas, especialmente pentecostais, criam uma rivalização entre a palavra e o Espírito? Por que pensam que para serem espirituais, as pessoas devem rejeitar, abandonar, negligenciar, desprezar a palavra escrita, a palavra de Deus? Como se houvesse uma dualidade, como se houvesse uma competição, como se houvesse uma superioridade de um em relação ao outro. Claro, a Bíblia não é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas eu quero dizer como se houvesse uma superioridade entre pregar a palavra, explicando o que nela está escrito, houvesse uma diferença entre isso e ser movido pelo Espírito Santo. Ninguém será movido pelo Espírito Santo se não atentar para a palavra que Ele mesmo inspirou. Não pode haver contradição no Espírito Santo. Não pode haver contradição em Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, ela não vai dizer alguma coisa que não tem nada a ver com o Espírito. E ninguém que se levante dizendo que está sendo usado pelo Espírito, irá dizer algo que contrarie a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é falso profeta. Quem se levantar dizendo algo que não se coaduna com as Sagradas Escrituras, é falso mestre, é falso profeta, é falso líder e, permitam-me dizer, merece ser repreendido com educação, com cuidado, com bom senso e ética, mas precisa ser repreendido. Sim ou não? Alguém que, utilizando-se do púlpito, da oportunidade que lhe é conferida, diz algo supostamente pelo Espírito Santo, deixando a Bíblia de lado e atacando os cânones, atacando as doutrinas fundamentais,
Não estou falando de questões secundárias. Certa vez eu estava na Bahia assistindo aula, há muitos anos. Eu morei em Mato Grosso do Sul, Minas, muitos anos. Quando eu voltei, estava assistindo aula e o professor, de maneira confusa, colocou dúvida acerca da Trindade. Colocou dúvida acerca da doutrina da Trindade. Foi o que eu entendi da aula dele. E eu, sendo um visitante, retruquei. E falei, tem que ter cuidado, porque o que o senhor está dizendo pode confundir esses alunos aqui. E eles acreditam no que o senhor está dizendo. São pessoas simples, que estão dando confiança ao que o senhor diz. Tenha cuidado com o que o senhor está falando. É muito grave, irmãos. Ah, pastor, não pode fazer isso. Eu não sou o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo repreendeu Pedro na cara, em razão de uma situação que, se fosse mantida, poderia transformar a igreja numa seita do judaísmo. Os irmãos conhecem a história. Há situações, irmãos, que nós precisamos ser firmes. O pastor Sérgio, de maneira muito clara, mostrou aqui a necessidade de todos nós, e eu me incluo nisso, estarmos ligados à palavra do Senhor. Não é o entretenimento, não é o movimento, não são essas outras coisas que devem reger a igreja ortodoxa, conservadora da palavra. Nós precisamos estar jungidos, ou seja, ligados a distritos, vinculados, associados, submetidos, subordinados, obedientes às Escrituras sagradas. O Espírito Santo nunca vai levantar alguém para dizer alguma coisa que a Bíblia não diz. Vai, irmãos? Nunca! O Espírito Santo vai levantar alguém para dizer algo que a Bíblia não apoia, que a Bíblia não disse antes. É impossível, porque o Espírito de Deus não pode se contradizer. Não pode se contradizer. Quarto, ele moveu personagens do Antigo Testamento, profetas, juízes e outros. Eu vou ler duas passagens. Primeiro, uma do primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 17, os irmãos nos ajudando ali na projeção mais uma vez. E existem muitas situações do Antigo Testamento, né? Juízes, profetas, reis, mas eu vou citar esses dois, que são textos nem sempre frequentadores de nossas aulas e cultos, então é importante mencionar. 1 Crônicas 12, 17 e 18, e Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então, Antigo Testamento, período da monarquia com Davi, que estava começando ali, entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, não era juiz, não era rei, não era sacerdote, não era profeta. Entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, ele era um guerreiro, irmãos. E disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, aleluia. Irmãos, eu entendo isso aqui. Quando os irmãos leem a Bíblia, eu imagino que os irmãos também fazem isso. Você não pode ler a Bíblia como quem lê jornal, né, irmãos? Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, paz com quem te ajuda, pois que Deus te ajuda. Não está entendendo nada. Vamos ler de novo. Então entrou o Espírito em Amazai. Aí o narrador, na nossa mente está trabalhando ali, o narrador. Então, tenta imaginar a cena. Vamos entrar na cena agora, pastor Sérgio. A gente está lá, observando. Então, aí o narrador diz, né, na nossa cabeça: então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse. Só que agora sai o narrador e entra o personagem. Imagine, irmão, nós estamos lá, ó, assuntando, a gente lá de São Bernardo, aqui de São Bernardo, e eu, né, com os irmãos, nós estamos assuntando a história. Lá vem Amazai. Imagina aquela tensão. Davi está no momento em que ele precisa garantir o seu reino. Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo. Oh, aleluia. Eu entendo que foi assim, meus irmãos, porque o poder de Deus estava dentro dele, com graça, com virtude. Glória, 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 glória.
Aquele guerreiro não era sacerdote, não era juiz, não era profeta, não era rei, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Parêntese, existe um certo gnosticismo nas igrejas, viu, irmãos? Em alguns lugares. Tem gente que faz a dualidade. Estudamos recentemente que igreja é organismo, mas também é organização. Tem gente que pensa, não, esse negócio de organização, estatuto, regimento interno, tesoureiro, isso é coisa material, isso é coisa da carne, é um mal necessário, logística, questões administrativas, questões jurídicas, dízimo, isso é coisa menor. Não, irmãos, isso é coisa espiritual. A Bíblia fala muito de território, política, geografia, história, dinheiro, tributo, tabernáculo, organização do tabernáculo, organização do templo. A Bíblia fala muito de matéria, a Bíblia fala muito dessas coisas da terra, porque quem criou o mundo não foi o diabo, não. Quem criou o mundo foi Deus. Regimento interno tem a ver com Deus, estatuto tem a ver com Deus, sabe por quê? Até Paulo gasta um tempo explicando a Timóteo como ele deve fazer para ajudar as viúvas que são verdadeiramente viúvas, aquelas que tenham tal idade, que se comportem de tal maneira. Ele está dizendo estatutariamente, digamos, como deve ser a assistência social eclesiástica. Grande importância tem Neemias, um reformador que não era sacerdote, que não era rei, que não era profeta, que não era juiz, mas era um organizador, era um reformador social. Esdras, um estudioso da palavra do Senhor. A palavra de Deus gasta muito tempo com as genealogias, com as listas de ofertas, listas de materiais para o tabernáculo, para o templo. Ah, isso aí é a parte humana da Bíblia, isso aí é a parte inferior. Não, isso é de Deus. Deus é organizado. Deus não gosta de improviso, não. Deus pode até bagunçar a nossa organização pela organização dele, mas sempre é pela ordem, sempre é por um propósito, nunca é de maneira improvisada. Deus não é desorganizado, Deus é o dono e o criador da organização. Às vezes a gente faz as coisas na igreja achando que o espiritual é só a coisa pastoral, é só a coisa do culto, é só aquilo que tem a ver com a missão. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos fora o pecado é para a glória de Deus. Tudo aquilo. O estudo, a profissão, a sexualidade, o casamento, a indústria, a agricultura, a pecuária, a técnica, a arte, a tecnologia, a cultura, o entretenimento, a medicina, tudo aquilo que nós nos envolvemos para fazer, metemos a mão para fazer, se aquilo não está contaminado pelo pecado, aquilo é de Deus, é para Deus, é com Deus, é para a glória de Deus. Limpar o chão da igreja, trabalhar na mídia, colocar um cartaz ali, um aviso, trazer uma água para alguém, tudo isso é espiritual. O Espírito de Deus está envolvido em tudo que é para a glória de Cristo, em tudo que é para a glória de Cristo, o Espírito Santo está no meio, aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória! Irmãos, Amazai é um exemplo para nós, mas vamos para 2 Crônicas 20, 13 a 17. E todo Judá, aí vem o narrador, eu sou um narrador ainda. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Parece uma igreja, né? As suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, aí sai o narrador, entra quem? O personagem. Será que ele falou assim, desmotivado? Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Falou assim, irmãos? Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, aleluia. Ele apontou para o rei,
E tu, ó rei Josafá, assim vos diz. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia, aleluia. Ali Deus estava no meio daquela congregação, irmão. Isso não é banal. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, revelou o segredo dos inimigos, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Ali o Espírito de Deus estava falando. E mais, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Não houve tristeza naquela hora, não. Naquela hora houve alegria, mas não é alegria meramente emocional e superficial ou temperamental. Alegria do Espírito Santo, alegria verdadeira, porque estavam diante da voz do Senhor. Irmãos, Deus falou no meio da congregação, aleluia. Deus não é o homem, não é a psicologia, não é a filosofia. Josafá era um rei justo e ele ouviu o levita. Hoje levita, o pessoal fala que levita é quem toca um instrumento na igreja ou canta, né? Levita era muito mais do que isso. Levita, na verdade, fazia o trabalho pesado do tabernáculo depois do templo. Alguns cantavam e alguns tocavam instrumentos. Mas levita era alguém que participava do ritual e sequer tomava parte dos sacrifícios, senão de um tipo, os sacrifícios de comunhão. Aí ele era convidado. Na maior parte do tempo ele tinha sua remuneração, fazia um trabalho de retaguarda e bastidores, um trabalho lá atrás, pesado, braçal. E hoje tem um pessoal que diz que é levita, mas não faria jamais um trabalho simples e braçal, porque só quer aparecer. Irmãos, todos nós somos sacerdotes e todos nós somos levitas no sentido teológico. Não é só o pastor que é sacerdote, é a doutrina do sacerdócio universal dos santos. Isso é bíblico, porque está escrito que todos nós fomos chamados para oferecer a Deus sacrifícios de louvor. Aleluia! E diz a palavra de Deus que o Senhor se agrada com sacrifícios como a hospitalidade. Disto o Senhor se agrada, e isso é um sacrifício, e todo crente é um sacerdote, no sentido de que ele oferece sacrifícios ao Senhor. Porém, para o pastor, fala-se que ninguém toma, com relação ao sacerdote, ninguém toma para si esta honra, mas ali faz-se uma analogia, uma comparação da figura sacerdotal com a figura pastoral. Está claro isso? Ninguém toma para si esta honra. Todavia, todos nós somos sacerdotes. Todo crente intercede, ou deve interceder em oração. Todo crente tem comunhão com Deus. Todo crente fala direto com Deus em nome de Jesus. Vamos lá. Ele confirmou, o Espírito Santo confirmou a identidade e vocação de Cristo. Mateus 3,16. Mateus 3,16. Irmãos, tem hora que eu me empolgo assim, é meu jeito, viu? Amém? É o meu jeito, tá certo? É porque não é para emocionar ninguém, é porque eu estou emocionado. Eu é que estou. Porque o Espírito de Deus está aqui. E a gente fala com segurança daquilo que a gente se alegra quando está falando aquilo que é a coisa mais verdadeira do mundo. E sendo Jesus batizado nas águas, eu acrescento, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aí o próximo. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Um dos versículos que provam a trindade. Cristo sendo batizado, Deus fala dos céus e todos ouvem ali, e o Espírito desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Ali estava confirmando o ministério de Jesus. Antigamente, irmãos, aqui eu não sei se alguém vai lembrar, porque faz muito tempo, antes do Concílio Vaticano II, que foi instituído por um Papa e foi continuado por outro, foi João 23 que começou, e Paulo VI continuou, porque o João 23 faleceu no meio do caminho. Foi ali entre o final da década de 50 e início da década de 60.
eles começaram a rezar missa em português, ou, claro, no vernáculo de cada país. Mas antes, não sei se alguém vai lembrar, alguém que foi católico ou tem mais idade, que o padre rezava a missa de costas, em latim. Lembra disso? Ou já ouviram falar? E tinha uma frase que ele dizia, eu acho que eu dava até para ser padre, não sei. Não, brincadeira, viu, irmão? Os irmãos vão ver. Falava assim, Agnus Dei que tole peccata mundi. Ó. Aí o pessoal dizia o quê? Amém. Sabe o que ele estava dizendo aí? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bíblico o que ele disse, mas era melhor falar de uma forma que o povo entendesse, né, irmãos? Deve ter gente que passou tantos anos indo na igreja católica e nunca entendeu que o padre dizia coisa tão bonita. Era tão bonito, talvez. Agnus Dei que tole peccata mundi. Mas bora falar isso em inglês, alemão, japonês, português, guarani. E nós falamos em português. Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João apontou para ele, ele é o Cordeiro, não sou eu, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o Espírito também confirmou. E a confirmação do Espírito foi definitiva para João, que ele mesmo em algum momento vacilou na sua fé. Ungiu o ministério de Cristo, o Espírito Santo ungiu, Atos 10, 36 a 38. Atos 10, 36 a 38, nós vamos ler. A palavra que ele enviou aos filhos, aqui é Pedro na casa de Cornélio. Pedro está discursando. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, João Batista, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é muito importante isso, olha, Jesus é Deus, nunca deixou de ser Deus. Ele renunciou não aos seus atributos divinos, ele nunca deixou de ter atributo divino, porque Deus não deixa de ter atributos, porque quem deixa de ter um atributo, deixa de ser aquilo que o atributo caracteriza, sim ou não? Se eu deixo de ter o atributo, algum atributo de humano, eu deixo de ser humano. Deus não deixou, Jesus nunca deixou os seus atributos de Deus. Ele renunciou por um tempo à sua glória. Confere, sim ou não? Renunciou temporariamente à sua glória e renunciou temporariamente ao exercício dos seus atributos. Não é diferente? Porque ele veio como homem, mas também como Deus. Mas nesse mistério que é a natureza, essa coisa hipostática, né? Essa natureza humana e divina, chama de teantrópica, natureza teantrópica, theos do grego Deus, antropos, homem, essa natureza teantrópica, homem, Deus e homem ao mesmo tempo, ele preferiu se despojar da glória e do exercício dos poderes divinos, e ele recebeu a unção do Espírito Santo. Tanto é que depois, quando ele ressuscita, ele fala: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Não que ele não tivesse o poder, mas que agora ele está como o Filho de Deus Salvador, que venceu a morte, o diabo, o mundo e o mal, e ele, pelo plano de salvação, pela economia da salvação, pela administração do plano de salvação, foi enviado pelo Pai, executou a obra no Calvário, e agora o Espírito Santo seria enviado, e o Espírito Santo está aqui nesta manhã, porque ele é quem nos ajuda a glorificar a Cristo de agora e para sempre. Porque, irmãos, Miriam explicou ontem, o Filho é igual ao Pai, o Espírito é igual ao Filho, que é igual ao Pai, etc. Mas por amor a mim e a vocês, aos senhores, o Pai enviou o Filho voluntariamente se subordinando ao Pai, e o Espírito voluntariamente se subordinou a Cristo. Quem sou eu para não me subordinar? Se Cristo se subordinou ao Pai, se o Espírito se subordinou ao Filho, porque quem é enviado tem uma missão, e quem tem uma missão está obedecendo, sim ou não? Irmão, se eu sou enviado por alguém, eu tenho que falar em nome de quem me enviou, sim ou não? Jesus falou: vós não me recebestes porque eu falo as palavras do meu Pai. Ele disse: vocês, judeus, incrédulos, fariseus, escribas, etc., vocês não me aceitam, porque aquilo que eu tenho a dizer é apenas e unicamente o que meu Pai me deu, e vocês não têm parte com ele. E ele chama aqueles homens lá de homicidas.
e mentirosos. E o pai de vocês, disse ele para aqueles homens, é o diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas Cristo veio dizer exatamente o que o Pai lhe confiou. Jesus é o bastante procurador nesse sentido, porque ele veio dizer com fidelidade apenas as palavras de Deus Pai, porque Jesus não é como alguns que querem ser mais realistas que o rei e pregar aquilo que não está escrito na Bíblia, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Há um texto bíblico dizendo, no sentido de que quando se vai comparar o homem com Deus, sempre a justiça e a verdade estão com o Senhor. Nunca o homem pode se levantar e dizer que tem justiça diante de Deus. Meus amados e queridos irmãos, o Espírito Santo, além de tudo isso, ele encheu os discípulos. Não precisamos ler Atos 2, conhecido de todo crente pentecostal. Atos 4, quando encheu ali de tal maneira que o lugar tremeu. Atos 8 em Samaria. Atos 10 na casa de Cornélio. Atos 19, uns varões ali que só conheciam o batismo de João. Naqueles momentos houve efusões do Espírito Santo. Irmãos, em alguns momentos, podemos ler por favor Atos 6:7, Atos 6:7, depois 9:31, Atos 6:7, depois 9:31. Em algumas notas, nós temos Atos 6:7, 9:31 e 16:5, como que notas editoriais em que Lucas, o escritor de Atos, mostra o crescimento da igreja no poder do Espírito, conforme Atos 1:8. Porque Atos 1:8 dizia o quê? Mais recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em São Bernardo do Campo, como também em São Paulo, todo o sudeste até os confins da terra. Não, contextualizei. Mas tanto Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É o programa missionário que vai sendo cumprido ao longo. Aí tem aquele texto de 6:7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. É uma nota, veja que ele usa o verbo, aqui em português, não sei se o pastor Feitosa Fagundes está aqui, Amaro Fagundes? Ali, pronto, eu escutei da outra vez quando eu vim aqui, ele tem um português corretíssimo, viu? Eu fiquei encantado com a maneira como ele fala. É difícil encontrar alguém que fala tão bem como, parabéns, né? E gostei muito. Então assim, no português ali é o pretérito imperfeito. A palavra de Deus crescia, não fala cresceu. Dá para ver a diferença? Não é o pretérito perfeito, um momento só. É imperfeito no sentido de que crescia e se multiplicava. Grande parte dos sacerdotes obedecia, ou seja, isso foi acontecendo. Então ele diz assim, olha bem, aqui, Atos 9:31, assim pois as igrejas em toda a Judéia, que é uma província, Galiléia, outra província, e Samaria, outra província, tinham paz e eram edificadas, pretérito imperfeito, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação de quem? Do Espírito Santo. 16:5, de Atos também, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Irmãos, Atos 2:42 a 47, é uma nota que eu vou ler também. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, olha os verbos, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. São notas de Atos 2, 6, 9 e 16, que mostram que Atos 1:8 estava sendo cumprido. Lembra quando Paulo disse que queria ir até a Espanha? E historicamente parece que ele foi. Ele fala, não, porque eu quero chegar até a Espanha. Ele não diz isso em Romanos? É porque achava-se na época que lá na Espanha havia uma região que era o fim do mundo. Paulo era tão
obstinado no bom sentido, que ele não queria morrer sem antes cumprir Atos 1:8. Então ele disse, não, eu quero ir lá na Espanha, porque ele entendia que tinha que chegar aos confins do mundo. Porque existia um lugar, parece que é Tartessos. Vamos lembrar de Jonas, muitos séculos antes, porque desde a época de Jonas, século 9 antes de Cristo, por ali assim, já se pensava, ou 8º antes de Cristo, que o fim do mundo era naquela região. Tanto é que ele vai para Tarsis, ele não quer ir para Nínive, ele tenta ir para Tarsis, porque se imaginava que ali era o fim do mundo. Outro parêntese, Jonas racionalizou, Deus mandou ele ir para um lugar, ele queria ir para outro e ainda achou uma justificativa aparentemente santa. Não, eu não vou para Nínive, lá só tem gente ruim. Eu vou para o fim do mundo, eu vou melhor. Tem hora que Deus vai bagunçar o plano da pessoa. Jonas estava errado. Muitos séculos depois, uma outra pessoa iria fazer isso, o apóstolo Paulo. Cada coisa no seu lugar. Irmãos, continuando, não precisamos ler, mas o Espírito Santo produz o fruto, não são frutos no plural. Nós vamos falar de có, que eu sei que os irmãos sabem. O fruto não são os frutos, porque o que é o fruto do Espírito? É o produto, é o resultado do Espírito na vida do crente. Porque o fruto, Gálatas 5, 22 e 23, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. O amor é o primeiro mencionado, mas tudo isso são componentes. Lá na Bahia a gente fala que são os gomos de um mesmo fruto. Não sei se foi o pastor Antônio Gilberto, na verdade, que trouxe essa ilustração, né? São os gomos de um mesmo fruto, como de uma laranja, por exemplo. Vamos lá. Capacita com dons espirituais, instrumentos de trabalho. O Espírito Santo faz isso. 1 Coríntios 12, Efésios 4. Não quero me demorar nisso, mas há uma diferença entre dom espiritual e fruto do Espírito, sim ou não? Irmãos, tem gente que recebe dons espirituais, mas não tem uma produção efetiva de fruto do Espírito. Acontece. Não é o falar em línguas que vai mostrar que aquela pessoa está habilitada para todo tipo de coisa. Que é o dom inferior na escala hierárquica que o Novo Testamento apresenta. Sim ou não? Sim ou não? Porque edifica apenas ao indivíduo. Mas tendo interpretação, soará como profecia. Porque edificará, consolará ou exortará a coletividade. Muitas vezes nós espiritualizamos de tal maneira que desconsideramos o fruto, a necessidade do fruto, e superestimamos os dons, quando na realidade muitas vezes a pessoa recebeu o dom até por misericórdia de Deus, para fortalecê-la, para que ela possa se entender no mundo cristão e contribuir. Mas nós não podemos avaliar o obreiro, me permitam dizer isso, como sugestão, como reflexão, apenas no sentido de dons que ele recebeu, mas é um conjunto, porque quando a Bíblia fala de cheio do Espírito Santo, nunca é apenas a questão do trabalho. É trabalho, mas também caráter. É trabalho, mas também é ética. É trabalho, mas também é moral. É trabalho, mas também é testemunho. É trabalho, mas também é dignidade. É procedimento pessoal. É o andar adequadamente com Deus. Então, meus amados irmãos, capacitação pelos dons espirituais. Agora, nós precisamos avançar, e eu queria trazer aqui para os irmãos outras coisas. O Espírito Santo conduz, fala, dirige, impede e restringe. Nós vimos um texto aqui, já lemos, Atos 16, de 6 a 10. Paulo passa ali por algumas províncias, e ele tenta ir para um lugar, e diz que o Espírito Santo impediu. Ô irmãos, será que o Espírito Santo impede? Tem hora que ele impede, o texto está dizendo. Ele tinha um plano melhor. Quando eu era criança, eu ouvia minha mãe falando assim, passa a Macedônia e ajuda-nos, os pregadores falando. Aí eu ficava pensando que tinha que passar pela Macedônia e ir para outro lugar, entende? Tipo assim, passa a Macedônia, passar por ela, deixá-la de lado e ir adiante. Mas não é passa a Macedônia, é passa a Macedônia.
Por isso é importante o português. Minha filha diz, papai, inclusive hoje ela está fazendo um concurso. Papai, o senhor parece professor de gramática. Ô irmão, mas a Bíblia não está escrita em português também, para nós, né? Traduzida? Então, a gramática é importante, irmãos. Às vezes uma tradução, pastor Sérgio, uma explicação gramatical, muda tudo. Muda tudo. Então, não é passa a Macedônia no sentido de passar por ela e ir para outro lugar, é passa a. Compreende sim ou não? Passa para ela, porque o que Paulo queria fazer? Queria ficar na Ásia. O que Cristo queria? O que Deus queria? O que o Espírito Santo queria? Que eles fossem para a Europa. Europa hoje que está pós-cristã, né, irmãos? Europa hoje, às vezes tem algum missionário que vai para a Inglaterra, vai para a Suécia, tem gente até que malda. Tinha que ir era para a África, tinha que ir era para a Índia. Não, irmão, ele tem que ir para onde Deus chamou. Na Europa tem muita gente precisando. Nós temos um casal de amigos, Miriam, que está indo para a Croácia. E ele está convicto, né, com a esposa, e estão indo para a Croácia. E já sabendo a língua e tudo mais, e vão para a Croácia, é um país europeu. E o que é que tem? Vai para lá para pregar o evangelho. Nós precisamos pregar a toda criatura, não é só para o pobre não, é para o branco, é para o negro, é para o amarelo, é para o rico, é para o indígena. Lá em Salvador tem muitos condomínios fechados, que são verdadeiros bairros, aqui nessa região, claro que tem muitos também. E, irmãos, ali é difícil pregar o evangelho, não é como na periferia, que você bota uma caixa de som, às vezes você vai mesmo no gogó, e você prega para o pessoal, e o pessoal está ali e você faz parte da comunidade. Quem é que vai pregar no condomínio? Tem que ter trabalhos para os condomínios fechados, para os condomínios de luxo, sim ou não? Lá não tem alma, não? Aquele pessoal também não precisa de Jesus, não? A igreja não vai fazer essa discriminação, não, só vou pregar para pobre ou para classe média, não. Pregar para o rico também, pregar para todos. Pregar para quem é de esquerda. Tem gente, irmão, que pensa que é o bolsonarismo que vai levar para o céu. Quem leva para o céu é Jesus. É Jesus, é Jesus. Não foi Bolsonaro, me perdoe dizer isso. Não foi Lula, não foi Bolsonaro, não foi Donald Trump. Foi Jesus que morreu por nós. Jesus que morreu por nós. Jesus que morreu por nós. A gente prega para quem é de direita, de esquerda, de centro. Prega para o gay, prega para a lésbica, todos precisam ser transformados em Cristo, e a igreja na qual eu nasci não discriminava ninguém. Agora tem que mudar de vida em Cristo, mas nós não fazemos acepção de pessoas. Se a igreja fizesse acepção de pessoas, eu estava ruim, porque eu não sou gente boa não, irmãos, foi Jesus que me salvou. Eu sou chato. Jesus foi que me transformou. Eu consigo respeitar minha esposa porque Jesus me transformou. Eu consigo não ser um mal com meus filhos porque Jesus me transformou. Eu consigo não ser um colega ruim lá no trabalho, ou pelo menos tentar sempre melhorar, porque Jesus me transformou, porque pela ética humana eu não seria gente boa não. Foi dito aqui pelo pastor Francisco Assis, que a nossa justiça, não a injustiça, a nossa justiça é como trapos de imundícia. Os irmãos sabem o que é trapo de imundícia na Bíblia. É só o Espírito Santo. Caminhando para o final, ele faz lembrar os ensinos de Jesus, João 14, 26. Vos fará lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar. João 14, 26. Também, irmãos, intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 22. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Irmãos, tem gente que ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está certo ou errado? Pode até ser que a pessoa ore assim e Deus vai receber. Mas tecnicamente não tem cabimento eu orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, nós batizamos alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem o batizador e o batizando. O candidato, hoje lá em Salvador vai ter batismo. Você tem o batizador e batizando. O batizador batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente vai ter uma convenção, acho que aqui é feito assim também, acredito. Quando a gente vai começar uma reunião, a gente diz, iniciamos, o pastor presidente diz, iniciamos esta reunião em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É um costume. Mas se eu estou falando com o Pai, como é que eu vou orar em nome do Pai? Eu vou falar com o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, eu vim aqui em nome do pastor Sérgio, que é o senhor mesmo, pedir tal coisa. Não tem cabimento. Não, Senhor, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, eu oro ao Pai, em nome de Jesus, com a intercessão do Espírito Santo. Não faz sentido isso, sim ou não?
eu oro ao Pai, eu só consigo chegar ao Pai, porque está em Hebreus, que agora nós temos firmeza para chegar à sala do trono, mas o meu advogado está do lado. Ô irmão, o pessoal fala mal de advogado, mas na hora que você vai na audiência, o advogado do lado dá uma força. E o advogado já fala, não fale nada, deixa que eu falo sozinho. Aí você fica todo alegre, é mesmo, não queria falar mesmo. O homem da capa preta está lá na frente. Eu já vi gente crente que era apenas testemunha, mas na hora, na frente do juiz tremia, porque o homem é muito sério, o homem é muito importante, é o juiz, o homem da capa preta e tal. A pessoa fica até temerosa, mas o advogado fala, não, testemunha, fique tranquilo que qualquer coisa eu vou interceptar, tal, não sei o quê, eu vou protestar, porque eu sou o advogado. Imagine Jesus Cristo, e o Pai não é um juiz mau, iníquo, mas nosso pecado nos fazia distantes de Deus, mas Jesus está lhe dizendo, não, o Alex está orando aqui, meu Pai, porque eu morri por ele, digamos assim, e o Espírito Santo intercede, porque a oração, para chegar no céu, tem que ser aperfeiçoada, irmãos. Tem hora que a gente vai orar e não consegue nem falar direito, né? E só chega no céu o que é perfeito. Então a nossa oração não chega defeituosa no céu, porque o Espírito Santo vai intercedendo. Irmãos, caminhando rápido aqui, o Espírito Santo não pode ser apagado. 2 Tessalonicenses 5,19, a gente pode falar até de cor. Não extingais ou não apagueis o Espírito, em outra tradução. Não deve ser resistido, Hebreus 3, 7, 11. Não resistais ao Espírito Santo, como resistiram em Massá e Meribá, está lá no Salmo 95. Ele é simbolizado por fogo, pomba e vento. O hebraico, ruach, no grego, pneuma, a mesma ideia de vento. Lembra de Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar e veio do céu, não o vento, o som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Vento, o ar em movimento, invisível, mas que produz efeitos reais. Pomba, a simplicidade, conforme os textos relacionados ao batismo de Jesus. O fogo, tudo que a Bíblia traz de confirmação é com fogo. Aleluia! Quando, aleluia, o templo de Jerusalém foi inaugurado, o fogo desceu confirmando que ali Deus estava presente. E quando em Atos 2 o Espírito Santo cai de maneira inaugural para a igreja, de maneira festiva, foi com fogo, línguas repartidas, como que de fogo, o Espírito Santo simbolizado também pelo fogo. Ele ilumina o intérprete da Bíblia. 1 Coríntios 2, 9 a 16, fala que o homem natural não compreende, aí um dos versículos diz, não compreende as coisas do Espírito, mas o Espírito Santo faz com que o homem compreenda. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 a 11, quem convence não sou eu, cabe a mim pregar, mas o Espírito Santo vai convencer. Ele habita no salvo, o Espírito Santo habita em nós, sim ou não, irmãos? Romanos 8, 9, ele está dentro de nós, não é um anjo não, irmão. Irmão, tem crente que fica, não, porque o anjo Gabriel está vindo com a espada, o anjo Rafael, não sei o que, papapá, que palhaçada, que patuscada, que pantomima, como diz alguém. Na verdade, a nossa adoração é a Deus. Tem anjo aqui, irmão, tem anjo aí. A Bíblia diz que os anjos participam do culto, sim ou não? Porém, nós nem mencionamos os anjos na maioria das vezes. O nosso compromisso é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A nossa religião é cristã, a nossa religião é teocêntrica, não é uma religião de anjos, culto de anjos. Lá na Bahia acontecem os movimentos, irmãos. Se aqui acontece, imagine lá. Tem umas igrejas de periferia que vão aparecendo assim, aí tem um pessoal agora com um negócio de um cajado, aí tem que ir só de branco, hein, Miriam? Aí tem que ir só de branco, aí tem que ir descalço, aí tem toda meu Deus, uma palhaçada. Não pode falar que é palhaçada, não é palhaçada sim. Oxente, eu sou baiano, meu, oxente, que besteira é essa? Parar com isso. Paganismo, ele sela, últimos 3 pontos, sela o crente, Efésios 4:30. Sabe por quê? Sela propriedade, irmãos. Ah, mas eu sou isso, aquilo, eu sou pobre, eu sou feio. Irmão, está selado com o Espírito Santo, quando Jesus voltar vai pegar, vai levar. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei, Jesus chamar, passarão até... Como é? Aí. Glória, glória, aleluia,
o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus chamar. Eu só vou ouvir porque o Espírito Santo me selou. Ele é o Consolador, irmão. João 14 e João 15, 26. O Consolador, ele não é só porque conforta, é porque ele é o advogado, ele está junto, é o Paracletos. Ele é aquele que está junto do crente. E por fim, ele prepara a igreja para morar no céu. Tito 3, 4 a 7. Fala o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. E aqui eu vou concluir agradecendo muito a Deus por essa oportunidade, pela generosidade do pastor Sérgio Bernardes em nos dar todo esse tempo precioso. E eu quero lembrar de um hino de Cícero Nogueira. Tal como Eliezer viajou para buscar para Isaque a noiva amada, o Espírito Santo adornou e a noiva do Cordeiro já está preparada. Já posso contemplar os anjos tocando, os sepulcros se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo, e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total. Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final. Deus abençoe, meus irmãos, amém? Glória a Jesus, Deus seja louvado, glória a Deus, aleluia, ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Que manhã maravilhosa, esta ação poderosa do Espírito Santo sobre a vida dos obreiros. Glória a Deus. Tenhamos as nossas vidas dirigidas por Ele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que nós possamos estar apercebido a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele falou não para Paulo, Paulo compreendeu. Mas ele direcionou Paulo, Paulo também compreendeu. Mas os homens de Deus aqui nesta manhã também estão ouvindo esta mesma voz, compreendendo o agir dele, o propósito dele, o direcionamento dele para a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo.